Eu vou contar uma história de um relato que acontece aqui nessa região, aqui. Aqui nós estamos entre Logrador e Ipueira. E aqui aparece muitas e muita gente aqui da região, pediu para mim vir contar essa história. Isso é um relato que acontece há muitos anos aí. Gente mais velho do que eu, gente da minha idade, gente novo, toda qualidade de gente já viu isso aí. E a história é contada pela mesma boca. Todo mundo conta a história do mesmo jeito. Para ver que nós estamos aqui numa estrada de pouco movimento. Ela tem uma curva para ali e tem outra para aqui. Só uma curva. Aqui faz como uma lua. E diz que aqui é medonho para aparecer. Você vem numa bicicleta, vem rodando. Quando chega nessa região aqui, aí pega aquele peso. Como que você vai levando uma pessoa no bagageiro? A pessoa se arrupou e olha para trás, nada. E a bicicleta pesada, como que você vai carregando um bagageiro na bicicleta? Cavalo, que o animal se espanta, começa a andar de costa e você explorando para o animal não ir. E ele ó, andando de costa. Carro de boi, o cara me disse aí, e pessoa próxima, disse, olha, a gente vem com carro de boi e os boi começam a ficar na ponta do caço, no caço, sem querer passar de jeito nenhum, é corredor de um lado e outro, e os boi ficam e só passa na chibata mesmo, a pulsa, assombrado. E a gente se assombra do mesmo jeito. E para você ver o lugar, o jeito do lugar, quando tem essas coisas no lugar, o lugar é meio assombroso mesmo. Você vê essas arvoredas que tem aqui, diz aí, a senhora me contou ainda agora aí, ontem eu vim fazer o vídeo, e ela passou aí disse que a pessoa saiu daqui de debaixo. Diz que a pessoa estava debaixo dessa arvoreira aqui. Como é uma arvoreira, tá vendo? Aqui dentro da caatinga aí, ó. Aí disse que essa pessoa disse que estava um homem todo de branco, aí o homem saiu andando no giro dela, e ela viu uma companheira, e ela disse que a outra não viu, só ela via aquela pessoa seguindo, e deu aquela, como se diz, aquele medo nela, e ela ficou sem querer dizer a outra. Quando conseguiu dizer a outra, só tá doidecendo, né, que eu não tô vendo ninguém, mas ela tava vendo. Porque essas coisas do além, quando acontece, não é todo mundo que vê, não. Às vezes nós vamos em 10 pessoas aqui, um vê, dois vê, os outros não vê. Mas dizem que tem uma casa velha antiga aí para dentro, que diz que morou um povo há muitos anos atrás aí dentro da caatinga, que diz que só tem a marca da casa, diz que é aqui para dentro, diz que vai sair numa lagoa que tem aí. Eu não vou entrar lá para lá não, porque é difícil para mim entrar. Mas diz que é nesse rumo aqui, ó. Diz que tem uma casa velha antiga, diz que tem uma lagoa, onde morou umas pessoas. Diz que eram umas pessoas muito seguras, esse pessoal morreu. Outros também dizem, um relato, diz que morreu uma pessoa, se enforcou-se nessa árvore aí. Isso é um pé de embuzeiro, que eu não sei nem quantos anos isso aí tem. Diz que é uma pessoa... Madeira, ó, tanto de madeira que já caiu aí no chão, tá vendo? Uma árvore dessa não é de ontem, como se diz. As raízes dele, as raízes. Já vingou o pé de embuzeiro desse tamanho que saiu da raiz dele. Isso é uma coisa antiga, diz aí, os mais velhos. A pessoa morreu aí, pendurou-se, tem uma corda aí num galho aí, pendurou-se na curva do caminho aí na estrada e fica aparecendo isso aí. Porque quem morre enforcado, diz a lenda de nós no Nordeste e de todo mundo, que quem morre enforcado é a tentação de Satanás, quando a pessoa morre enforcada. Você já pensou, você botar uma corda, pendurar uma corda numa árvore dessa, amarrar no seu pescoço e se soltar? Isso é a tentação do diacho de fazer um negócio desse. E diz, quem sou eu para ter essa experiência ou julgar? Diz que é a tentação do diabo, é maldição, a pessoa fazer um negócio desse com a sua própria vida. Continuando a história, também pode ser o quê? Algum dinheiro enterrado. Às vezes a pessoa enterrou um dinheiro, diz a lenda, que quem enterra dinheiro... Aí o cara diz, mas rapaz, não tem mais botija hoje em dia não, mas claro que tem e é multa. Só que é o seguinte, às vezes a alma não vai dar a todo mundo. Às vezes dá e você não tira. Aí você deu, você não tirou, diz a lenda que passa 7 anos para poder dar para outra pessoa, né?
Acontece isso aí. O cara diz, mas rapaz, o povo de primeiro não tinha tanto dinheiro para enterrar, não. Tinha sim, mas claro que tinha. Tinha gente. Olha, não existia banco. O pessoal pegava suas economias, com o que vendia, não ia comprar nada. Também não tinha um banco para botar. Não era que nem hoje em dia, as tecnologias de hoje em dia, não. O cara pegava o dinheiro, aí chegava lá num canto, enterrava, aí veio com medo de uma pessoa roubar, o cangaceiro. Tem gente que ainda hoje em dia faz isso. Ainda tem gente que faz isso hoje em dia com medo de quê? Da bandidagem. Tem gente que ainda enterra dinheiro no tempo de hoje. Aquele se esquece, morre às vezes, se esquece, enterra lá, não diz a família. Aí vê o cabo é muito assim, ó. Pega aquilo ali, enterra para ninguém saber que ele tem, só ele saber que tem. Não pensa que um dia vai adoecer, no que um dia, em vez de dizer um filho, a mulher, se tiver uma mulher, uma mãe. Não, aquele pega ali, agarrado com aquilo ali, esconde. E o dinheiro enterrado, uma parte de dinheiro enterrado, que enterrava era o cangaço mesmo, na época para trás, que o Nordeste sofreu muito com cangaceiro, com gente que fazia que nem o bando de Lampião, de Antônio Silvino, muitos e muitos aí que passaram pelo Nordeste aí, se você der um giro aí há 85, 90 anos para trás, 100 anos, o sertão era um desespero. Os coronéis, o pessoal enterrava dinheiro, que não tinha banco, enterrava. O bando mesmo, eles enterravam dinheiro. Eles mesmo enterravam, porque eles pegavam aquele dinheiro, eles acampavam. Reparam o bando de cangaceiro chegar num canto desse. Aqui dentro da caatinga, desse jeito aqui. Nem nós estamos aqui. Eles chegavam num canto desses aqui, um canto esquisito, eles acampavam aqui. Para dormir, para fazer comida, para descansar, para roubar uns aos outros, que eles roubavam uns aos outros. O cara estava com um relógio desse, que rapaz, dava um jeito de roubar seu relógio de uma maneira ou outra. Ficava com ele por ali e dentro do bando o cara chegava e dizia, mas rapaz, eu fui roubado aqui dentro, rapaz, me roubaram aqui. E o chefe dos cangaceiros, ele não perdoava não. Ei, houve um roubo aqui dentro e roubo dentro do bando era traição. O que era que acontecia? O cara com medo, que o cara ia fazer justiça, claro. O cara que nem Lampião, ele fazia justiça. E, mas rapaz, roubou dentro do bando aqui. Roubou, depois nós vamos saber quem era. O cara com medo de ser descoberto, ele ligeirinho, ele ia ali no mato, fazer xixi ou fazer qualquer coisa, pô, enterrava o dinheiro. Para se ver livre daquele. Ah, rapaz, você está me acusando, mas não foi eu. Ah, mas foi você, eu tenho suspeita que foi você. Se procure. Procure dentro do meu marlote, das minhas coisas aí, ver se foi eu. E o cara ia lá mexer. No caso aí, eu estou fazendo uma simulação, que fosse Lampião, que fosse Antônio Silvino, que fosse o dono do cangaço, o homem que fazia a frente no cangaço no Nordeste. Ia lá em cima, não encontrava, mas ele enterrou aquilo ali. E aquilo ali ficou enterrado. E ainda hoje tem muito. Aí o local fica assombrado porque ficou aquele dinheiro enterrado, aquela pessoa morreu, não desfrutou daquilo, não deu para ninguém, ficou aquilo uma coisa no mato, aí fica aquele lugar você passando, aí diz, mas rapaz, eu passei, vi isso, fica uma alma penando, sabe, com aquilo enterrado, tu caia naquilo, até um dia aquilo desencantar, ou de uma maneira ou de outra, ou que você que dê para uma pessoa que também não dá para todo mundo. Aí por isso que existe. Aí o cara disse, não tem botija? Tem sim, eu conheço gente que é rico de ter arrancado botija. Olha que eu não sou um homem tão velho e conheço. Gente que arrancou dinheiro hoje é bem de vida. Agora, não é para todo mundo. Aí um canto desse é de jeito. Eu tinha vontade de vir contar essa história e a mulher, a proprietária aqui, disse, vai contar a história lá. E me contou a história, como se diz. Eu aqui não estou no meu lugar, estou bem distante, bastante, viu? Mas é assim, a pessoa conta a história e eu decoro a história para contar do jeito que ela me contou. É mal assombrado esse lugar, quando dá 7 horas da noite, o cara disse, mas rapaz, passar lá nos